Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, não é novidade para ninguém que a percepção masculina do tamanho do pênis, a importância que o tamanho do pênis vem ganhando aí na sociedade nos últimos anos é muito clara. Mas nem sempre foi assim. Você mesmo já deve ter visto estátuas da antiguidade ou já foi em algum museu antigo que os gregos, as estátuas gregas e esculturas, os homens eram simplesmente musculosos, bonitos e tudo mais, mas tinham um pênis muito pequeno. Isso porque a percepção de tamanho do pênis não é a mesma que a gente tem hoje. Vamos fazer essa trajetória comigo, a percepção do tamanho do pênis, como mudou ao longo da história, e vou convencer você que o seu pênis talvez não seja pequeno, você só nasceu na época errada. Beleza? Vamos lá pro vídeo. Meu nome é Matheus Ferreira Amaral, eu sou urologista, trabalho muito na área de uro-oncologia, cirurgia robótica e andrologia. Peço a você para desde já deixar o like aqui no vídeo, ajuda a gente, motiva a gente a continuar produzindo conteúdo de saúde masculina. Dá o like e se inscrever no canal. Se inscrever no canal é extremamente importante para a gente continuar crescendo. Bom, e desde o começo aqui eu já quero trazer uma das principais e mais famosas estátuas que está exposta em Roma, que é a estátua de Laoconte. Essa estátua é extremamente importante, ela retrata um período muito interessante da história da mitologia grega, que eu posso contar aqui para vocês depois no final. Mas o que chama atenção é que Laoconte, que é o homem que está no centro da escultura, esse homem forte, tudo mais, másculo, com músculos bem definidos, tem um pênis extremamente pequeno e desproporcional até para o tamanho dele. E isso se repete em várias esculturas, estátuas da antiguidade grega. Isso porque a sociedade grega, os escultores, os poetas, os eruditos da época, acreditavam que o pênis pequeno era sinal de controle emocional, controle dos seus instintos, e que os mais inteligentes tinham esse controle. E era muito mais bonito você aparecer, né? Você aparecer numa escultura, aparecer num quadro de pênis pequeno. Imagina se você encomenda uma escultura sua e faz um pênis pequeno hoje de você. Só de olhar para sua cara, o cara botou um pênis pequeno. Certamente você não teria a mesma percepção. Mas na época era assim que se via. O pênis pequeno, controle emocional, inteligência, controle dos instintos. Pênis grande, escravo, bárbaro, o cara que não tinha controle sobre seus próprios instintos, não sabia se controlar. Então, uma percepção bem diferente do que é hoje. Em contraste com essa escultura do Laoconte, você tinha a escultura do Príapo. Príapo é uma história muito interessante. Aliás, Príapo dá o nome do priaprismo. Quem já ouviu falar do priaprismo? Priaprismo é uma urgência urológica. O priaprismo é a ereção sustentada por mais de 3 horas, dolorosa, que você tem que buscar o pronto-socorro. Muitas vezes tem que drenar o pênis, tirar aquele sangue que está preso e mantendo o pênis ereto, doloroso. O priaprismo, se não tratado, pode levar inclusive até a necrose de corpo cavernoso e perda definitiva da ereção. Então, o nome priaprismo vem do Príapo. Príapo, ele é um deus, né? Na verdade, ele é filho de dois deuses gregos, Dionísio, que era o deus das festas, do êxtase e tudo mais, com Afrodite, que é a deusa do amor. Os dois, né, tiveram relações e tiveram o Príapo. Príapo, ele é um bebê absolutamente bizarro, né? Totalmente com formas assimétricas e um pênis absolutamente grande. O pênis do Príapo é gigante, totalmente desproporcional para um bebê. E Príapo foi abandonado, inclusive, por Afrodite, criado por homens do campo, e se tornou símbolo de fertilidade diante do tamanho do seu falo, do seu pênis. Porém, o pênis grande foi colocado na mitologia grega por uma aberração. Você vê que como os gregos tinham uma percepção absolutamente de tamanho grande de pênis. Era uma aberração, uma desproporção. Com o passar dos anos, os gregos caíram, né, foram dominados pelos romanos e a era romana começou, a Idade Média. A percepção de pênis já vinha trazendo de forma diferente o tamanho do pênis. Só para você ter ideia, soldados de pênis grandes promovidos a generais simplesmente, muitas vezes, pelo tamanho do seu pênis, tamanho do seu falo. Então, que isso mostrava já uma masculinidade. Porém, os artistas romanos mantiveram a tradição grega e continuaram esculpindo homens de órgão genital pequeno, demonstrando a mesma coisa, né, de inteligência, controle emocional. Uma estátua famosa é a estátua de Davi. A estátua de Davi está exposta em Florença. Ela é produzida por Michelangelo na época da Renascença, já bem depois ali das estátuas dos gregos, mas mantém um pênis muito pequeno. Uma estátua que tem 5 metros, 6 toneladas e tem um pênis pequenininho de Davi.
isso mantém a tradição anterior. Hoje em dia, nos últimos 20 anos, né, a gente tem um crescimento absurdo no número de procuras no Google por tamanho de pênis, procedimentos para aumentar o pênis, procedimentos para engrossar o pênis. Claramente houve uma grande mudança de percepção nos últimos séculos, mas principalmente nos últimos 20 anos. Com o crescimento da internet, com o crescimento do consumo de pornografia, a gente consegue ver isso através do número de buscas em sites como PornTube ou Xvideos. Esse crescimento de consumo de pornografia trouxe uma comparação com atores pornôs e um distúrbio de autoimagem, muitas vezes uma comparação, e você querer aumentar o pênis porque o cara do ator pornô tem um pênis muito grande, então eu quero aumentar. Então isso foi crescendo e se tornando hoje em dia algo que eu digo que é o pico ali da procura por aumento de pênis. Portanto, se você agora olha para o seu pênis e acha que seu pênis é pequeno, está abaixo da média, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre média de pênis e tudo mais, veja, é pequeno porque você tem uma percepção agora. A sua percepção, ela não é formada muitas vezes por você, ela nasce do meio que te encobre. E lá atrás, o pênis pequeno era visto como algo bonito, belo, erudito, inteligente. Então você simplesmente nasceu na época errada. E só a título de curiosidade, essa estátua de Laocoonte, ela mostra que Laocoonte está ali com seus filhos, algumas cobras mordendo ele, mordendo os filhos. E por que isso? O que diz a história? Só a título de curiosidade. Laocoonte tentou avisar, ele era um troiano, e ele tentou avisar os seus comparsas, aos seus amigos troianos, que não deveriam aceitar nenhum presente grego, nenhum cavalo grego de madeira. Lembrou da história? Pois é, os troianos não escutaram ele, aceitaram o cavalo grego. O cavalo grego entrou em Troia, cheio de soldado grego, e Troia acabou sendo derrubada pelos gregos, pelos atenistas na época. Então, por Atenas, né? Como Laocoonte tentou ludibriar os deuses, porque a vontade dos deuses era justamente derrubar os troianos e promover os atenistas, como ele tentou ir contra uma vontade dos deuses, ele foi punido e foi devorado por cobras, não só ele, mas seus filhos também. Isso só a título de curiosidade para vocês. Agradeço demais você acompanhar por esse vídeo, é um vídeo um pouco diferente do que a gente está acostumado, é mais uma percepção para como mudou a percepção de tamanho do pênis ao longo da história. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de botar seu comentário aqui, o que você achou, o que você achou dessa história, qual que é a sua opinião sobre essa percepção do tamanho do pênis, e até o próximo vídeo.